Vou contar bem direitinho este fato verdadeiro. A morte de uma menina que se deu em fevereiro. Cecília era seu nome, que 11 anos contava. Morreu tão inocente, sabia poucas palavras. Vinha vindo da escola, aquela pobre menina, não sabia que sua morte ia ser naquele dia. Vinha vindo no caminho, para casa ela seguia, com sua pasta na mão, cantando de alegria, sem saber que mais à frente um bandido se escondia. Bandido desordeiro que do mato ali saltou, dizendo feias palavras que seu corpo arrepiou. Lançou os seus braços nela, entrou no mato, carregou e fez nela uma ação que foi o maior horror. Para não ser descoberto, com a faca degolou. Da ação que praticou, por ser um homem malvado, os 2 braços ele cortou. Ele sentindo remorso, pra menina ele olhou, vendo que ela estava morta, com ramos ele tapou. Retirou-se do lugar, para não ser o autor. Chegava, seus pais foram à procura para ver se encontrava. Chamaram os seus amigos para ajudar a procurar. Chegando à beira da mata, uma voz ali chamava: Papai, papai, eu estou aqui, venha me buscar. Estou junto a Deus, mas minha mãe quer me olhar. O malvado assassino, sentindo remorso e dor, com a fala da menina, a família confessou que a morte de Cecília foi ele quem praticou. Quinto irmão de Cecília, pra aquele homem falou: você é um assassino que pra Deus se acabou. A maldade de um bandido que degolou uma menina com 11 anos apenas, depois de satisfazer seus desejos bestiais. No papel vou escrever, para deixar na lembrança, a 26 de fevereiro, a morte de uma criança, lá no lugar de Furninhas, onde se deu a vingança. Era uma pequena menina, de 11 anos contava, vinha vindo da escola para a casa que morava de seu pai e sua mãe, que sempre a esperavam.
Todos os dias da escola vinha com as companheirinhas até uma encruzilhada e dali se dirigia para a casa de seus pais e sozinha ela seguia. De seu pai e de sua mãe, maldade não encontravam, a sua filha era criança, por isso deixavam que ela viesse sozinha do lugar que se apartavam. Porque nunca se contou para o povo do lugar, nas crianças da escola se dá um grande rival, como este que se deu, que agora eu vou contar. Lá no lugar residia um homem de mau coração, que entendeu de fazer uma morte sem perdão na pequenina menina que deu dó e compaixão. Ela vinha da escola, já de volta para casa, e no caminho encontrou o bandido que estava com o pensamento feito em fazer o que pensava. O bandido desordeiro para ela frenteou e disse feias palavras que a menina encovardou e laçou os braços nela e para o mato a carregou. E nela fez uma ação que foi um grande horror para não ser descoberto com a faca degolou. Não estava satisfeito, ainda o braço a cortou. Ela antes de morrer para o bandido dizia que ele tivesse dó, porque muita dor sentia, ele foi tão malvado que judiar só queria. Ela vendo que morria, que a forte dor a matava, chorando pedia a Deus que ele a olhasse, que fosse a maior prova o sangue que derramava. Ó meu Deus, este meu sangue que hoje aqui derramei, que sirva de testemunha dos trabalhos que passei, judiada, sem culpa, que esta eu não esperei. Ó meu Deus, este trabalho que aqui estou passando, eu ponho em vossas mãos, que é que está me olhando, as dores que me agoniam, a boca me amargando. Ó meu Deus, que agonia, que não posso mais falar, de tão fraca que me vejo e meu sangue que derrama, mas tenho fé no meu Deus, que minha alma salvará. Ó meu Deus, não esperava, tão criança eu morrer, ausente do meu papai, de minha mamãe, morro e não posso ver, tanto bem que me queriam e não podem me salvar. Ó meu pai, minha mãe, da minha estimação, a vossa filha está presa nas garras de um leão, de vós morro ausente. Adeus, adeus, meus irmãos. Adeus, meu querido pai, adeus, minha querida mãe, abençoe esta filha, do vosso ventre nascida, que a negra fera humana jurou de tirar minha vida. Entrego a minha alma a Deus, do cristão o Salvador. Cecília só disse assim, fechou os olhos, expirou, ausente de seus irmãos e dos seus pais que a criaram. O bandido bem contente com alguns ramos tapou, retirando-se dali para não ser o autor, o desastroso assassino que para Deus se acabou. O pai e a mãe da menina viram que passava a hora e a sua filha Cecília não chegava da escola porque era o motivo que tinha tanta demora. E chamou um dos seus filhos, que da dita era irmão, e ele seguiu depressa para saber a razão da demora de Cecília, que lhe trazia apreensão. O dito seguiu e foi fazer o que seu pai mandou. Foi às casas dos vizinhos e para todos perguntou por sua irmã Cecília, que em casa não chegou. Seus vizinhos perguntavam para as filhas que estudavam na escola com Cecília e juntas andavam sempre, por isso ali eles chamavam. Meu pai, a nossa amiguinha, quando a escola terminou, veio em nossa companhia e no encruzo se apartou e despediu-se de nós e para casa caminhou. Voltou o irmão de Cecília, o dito que procurava, pensando em sua irmã, os seus olhos se arrasaram, foi dizer para seus pais que aflitos
o esperavam. Oh, meu pai, minha mãe, Cecília não encontrei. Fui à casa dos vizinhos, para todos perguntei. Disseram que veio embora. Onde está? Eu não sei. Desidério e Dona Ema, o pai e mãe de Cecília, quando tiveram a notícia com toda a sua família, choravam em prantos. Choravam por sua filha. Segue o senhor Desidério num gesto sentimental. Foi à casa dos vizinhos, sentido e muito a clamar, pedia a seus amigos para ir lhe ajudar. À procura de uma filha, para ver se descobriam, sem dúvidas todos ajudaram, mas na tarde daquele dia procuraram até a noite, já quando escurecia. Os seus amigos ficaram sentidos e com pesar de não poder descobrir. O pai e a mãe da menina, aflitos, estavam a chorar. E no dia 27 foram ver se descobriam. E acharam a menina às 13 horas do dia, guiados por uma voz que lá do mato saía. Se fez dentro do mato uma voz, se fez ouvir. Os que estavam procurando, que se achavam ali, dizendo estas palavras: a criança está aqui. Correram ao lugar daquela voz abafada e acharam a criança com alguns ramos tapada, caída sobre a terra e toda ensanguentada. E que morte horrorosa, diziam os que procuravam, quando do chão levantaram e para ela olharam, vendo-a toda ensanguentada, os olhos se cruzaram. Retiraram a criança dali daquele lugar. Todos muito sentidos em casa foram levar, dar parte a autoridades para depois sepultar. Oh, que hora de tristeza, quando em casa chegou, morta e toda ensanguentada, que sua mãe avistou, correu ao lado da filha e a ela se abraçou. Todos que ali estavam começaram a chorar. Quando viram aquela mãe a sua filha abraçar, chorando e se clamando com lágrimas a derramar. Pobre mãe muito chorava e clamava a sua filha, como havia de ficar no mundo sem sua filha, tanto que estimava a sua filha querida. Morreste, filha querida, de tua mãe tão ausente. Na mão do braço assassino morreste tão inocente. Te ponho na mão de Deus, que é Pai onipotente. Te ponho na mão de Deus e da Virgem Nossa Senhora, que os anjos a levem para o reino dos céus. Vai rogar por tua mãe e por teu pai, que aqui choram. Amortalharam a menina para depois sepultar. Tinha 600 pessoas para ir acompanhar o enterro da Cecília, que os anjos vieram buscar. Senhor Rodolfo Sampaio, delegado de polícia, chegou naquele lugar logo que teve a notícia. Fez um rigoroso inquérito para dever a justiça. Interrogou muita gente para ver se descobria o autor daquele crime, daquela selvageria, e não pôde descobrir ainda naquele dia. Com alguns dias passados, o criminoso confessou que a morte de Cecília, ele é quem foi o autor. Para não ser descoberto, por isso ele a matou. E ele se descobria por se ver perseguido por um remorso que tinha, que estava sentindo, quando ele a degolou, que ela deu um gemido. O que fez da menina, nele se deveria fazer, mas as autoridades nele foram dar um jeito, deixando atrás das grades, para não mais ser solto. Se assina o criminoso por Valdevino João, que de toda autoridade ele não tinha o perdão, pela morte que ele fez, nem de Deus a salvação. Envio aos pais da criança pêsames de sentimento. Eu sou Antônio Fernandes, que já foi de nascimento. Laguna, 31 de outubro de 1931.
visitando a comunidade de Furninhas, vi o grande interesse de Nilton Roveda e Nélio Roveda e a família de Valdir Borguesão e Zélia sobre um assunto ocorrido em 1931 na comunidade de Furninhas. Eu tenho em minhas mãos um fato contado por João Perão, que na época tinha 20 anos de idade, foi o capelão que fez o enterro da menina da história, foi também João Perão que rezou o respônsio para ver se encontrava o bandido, a pedido da própria mãe do bandido. É um fato muito curioso, e como está sendo resgatado a história, e o último, uma das últimas pessoas que existiam ainda vivos nesta época, no dia 26 de maio, eu esteve em Furninhas, na casa de João Perão, onde estava enfermo na época, e consegui, apesar dele já não estar quase mais falando, com que ele relatasse durante 1 hora o assunto do caso do assassinato da menina Cecília Roveda, a qual tem muitos parentes aqui em São Miguel do Iguaçu, onde estamos relatando essa história. Como vice-presidente do Sindicato Rural hoje, no programa do Sindicato Rural, eu quero relatar este fato. Como não estou muito bom de voz, eu perguntei ao radialista René Borges para que relatasse o que escrevemos, contado pelo saudoso João Perão, falecido no dia 30 de maio de 2004. René, Rádio Jornal São Miguel do Iguaçu. Morte da menina Cecília. Fato contado por João Perón 4 dias antes de sua morte, no dia 26 de maio de 2004, e escrito por seu filho Afonso Perón. Fato ocorrido em 26 de fevereiro de 1931, com a estudante Cecília Roveda, de 11 anos de idade, filha de Desidério Roveda e Ema Fabre. Desidério morava onde hoje é a terra de Belmiro Ascari, no morro do Bepe Roveda, e veio morar em Furninhas, onde mora o Belmiro Ascari hoje. Veio morar a família de Thomas e também dos 3 filhos, sendo o Vardevino, Moisés e João. Vardevino era irregularmente casado ou ajuntado. Desidério, conservando os bons costumes, disse que isso não era lícito perante a igreja. Vardevino não gostou e prometeu vingança a alguém da família do senhor Desidério, que era mais conhecido como Dério, mas ninguém acreditava que alguma coisa fosse acontecer. Dério tem uma filha chamada Cecília, de 11 anos, que ia à escola de Furninhas, que ficava a 3 quilômetros de sua casa. Ela andava 1 quilômetro entre matas até chegar à casa de Raimundo Ascari, onde, junto com Clarinda e Desidério, vão juntos até a escola onde a professora dava aulas. Cecília era linda como todos os descendentes dos Roveda. No dia 26 de fevereiro de 1931, ao meio-dia, termina a aula. Clarinda, Desidério e Cecília andam juntos até o encruzo onde mora hoje o Valmir Ascari. Ao 12:30, Cecília se despedia dos colegas e seguia em frente para chegar em casa. Deu 12h45, 1 hora e nada de Cecília chegar em casa. Seu pai então vai até a casa do Raimundo e fala com Desidério e Clarinda, e eles afirmam que ela seguiu para casa. Dério disse: "Meu Deus do céu", e logo em seguida desmaiou. Nesta hora veio uma grande tempestade e muita chuva, que foi apagando todos os rastros do caminho. O desespero de Dério fez com que os vizinhos se reunissem para procurar. O Vardevino foi o que saiu na frente, na altura da estrebaria do Almiro Ascari. Hoje entram na mata, pois ali existia picadas onde era tirado os frutos. Começa então a procura, e Vardevino é o ponteiro e diz: "Procure deste lado das Furninhas", e nada de encontrar. Voltam ao começo e ele diz: "Vão para lá, pois aqui já passamos".
deixando o lugar do crime para trás. Chegaram até a casa do Dério e nada. O seu vizinho José Pavanello, mais conhecido como Beppe Esquisato, tinha ido na tafona e veio mais tarde e tinha junto um cachorro. Este cachorro entrou na picada das frutas. José acompanhou e viu galhos de árvores e gaité cortados. Chegando mais perto, viu o material de escola da menina. Tirando os galhos, viu Cecília morta, degolada, e em alta voz gritou: "A menina está aqui!" Todos correram achando que iriam encontrar a menina com vida, mas ao chegar, a grande decepção. Cecília estava morta e violentada pelo assassino. Começa o processo das autoridades. Bernardo Kestrin era um inspetor de quarteirão de Furninhas, mas onde ocorreu o crime pertencia ao distrito de Grão-Pará. O delegado era Rodolfo Sampaio. O delegado vem e se hospeda na casa de Moisés Peron. Segue as investigações e começa o velório. Na hora de forrar o caixão, a tesoura era ruim e Vardevino ofereceu sua faca para cortar o tecido e, por surpresa de todos, a faca cortou muito bem. E Moisés falou: "Tua faca é boa", e Vardevino responde: "É que cortou muito gaité". Eles lembraram que o gaité cortado era o que cobria o corpo da menina. Começa o velório tudo calmo e no momento em que Vardevino entra, começa a escorrer sangue da menina. João Frederico fala: "O bandido está perto", e Vardevino diz: "Quem será?" Ainda no velório, a mulher do Vardevino conta a João Peron: "Ontem Vardevino ficou embaixo de uma figueira e não se molhou, mas ao passar no rio perto de casa caiu dentro e chegou em casa todo molhado. Vardevino tinha ido no mato cortar varas para fazer rolos de fumo, pois era plantador de fumo." Começam então as suspeitas. O delegado, que estava na casa de Moisés Peron, vendo João contar essa história, diz: "Tu estavas sozinho quando a mulher contou isso?" E João respondeu: "Estávamos em 3. O delegado disse: "Amanhã vocês 4 vão até Grão-Pará para contar a história lá, junto com o inspetor de quarteirão, Bernardo Kestrin." A preocupação de João. Durante a noite, João não dormiu, pensando o que tinha a ver a sua história com o crime. O delegado diz que a faca afiada de tanto cortar gaité combina com o se jogar no rio, pois poderia estar sujo de sangue. O delegado sai dali sem dúvidas que o assassino seria Vardevino. No dia seguinte, foi ouvido o João e os 3 foram presos. Vardevino, Tomás, que era o pai de Vardevino, seus filhos Moisés, João e Vardevino foram presos na cadeia de Grão-Pará. Tomás, João e Moisés gritavam e choravam, e Vardevino batia o dia todo em uma caixa de fósforo como se tocasse um samba. Foram 8 dias de muita pressão até que Vardevino confessou ter degolado Cecília após ter a violentado sexualmente. Diz ele que a matou, pois ele pedia para que ela não falasse a ninguém o que ele havia feito, e ela dizia que iria contar para todo mundo e primeiro para o seu pai. Vardevino, com medo do pai dela, resolveu tentar findar a história, que foi o começo do seu drama. Julgado, foi condenado a 31 anos de prisão. Antônio Peron, na época, estudava fora quando soube da história. Juntou-se com Virgínio, Silvio Borgesan, João Brasileiro e demais moradores de Furninhas. Foram até a Grão-Pará para matar o bandido. O delegado diz: "Venha em 25 homens que eu autorizo a matar ele." Eles saíram e escreveram 250 homens da região que queriam matar o bandido. No dia seguinte aguardavam a multidão, mas só apareceu 5 homens. Então o delegado disse: "O homem estava ali, podem matá-lo", mas ninguém fez nada. Vardevino ficou preso 14 anos, tendo recebido notícia que sua esposa estava no hospital em Braço do Norte, pediu licença para poder visitá-la. E após a visita, fugiu para Rio do Sul, onde mais tarde foi encontrado uma ossada que dizem ser dele, pois até hoje ninguém soube mais nada. Estes fatos são alguns que conseguimos guardar durante as muitas vezes que carpíamos o cemitério com o meu pai, João Peron, mas já faz 34 anos que saí de Furninhas, por isso tem outros fatos que podem ser julgados a estes ou relacionados a estes, bem como o nome das pessoas envolvidas. Escrevi apenas por nunca ter visto contar outra história diferente.
Sou grande fã de quem quer levar esta história em diante. Em fevereiro, quero estar com vocês, mesmo que não seja aproveitada uma linha sequer dessa história, pois julgo que pelo interesse desta história, teve a satisfação de fazer meu pai conversar por mais de 1 hora quando o visitei pela última vez, no dia 26 de maio de 2004, sendo que no dia 30 de maio de 2004 ele faleceu. O que mais me comoveu era a vontade de João Peron ver o mistério ir em frente, e no dia do seu enterro a capelinha do túmulo de Cecília ficou pronta. Já tinha escrito a história e não tinha lido a 10ª de 6 de junho de 1931, e hoje estou certo de que o fato que escrevi completa a 10ª. O que nunca ouvi falar é que o bandido cortou uma mão. E hoje alguém me afirmou que a mão cortada era o dedo que ela levantava e dizia: vou contar a todos. São Jorge, São Miguel do Iguaçu, 15 de junho de 2004. Oi, Nona. É só ela viva. Boa tarde. Como é que vai a senhora? Ai, muito mal. Qual é a sua idade hoje, Nona? A idade minha não foi... 82. É. A senhora lembra da sua irmãzinha? Que foi morta? Lembra? Suzubia, mas... A Cecília? É, Cecília. Como é que foi? A senhora lembra, Nona? Aquela vez foi... Quem é que matou ela? Matou, que foi o Adivino. O Adivino? O Adivino que matou ela. A senhora lembra dela? A senhora brincava com ela? Brincava. Do que a senhora brincava com ela? Brincava como? Brincava quando ela tinha 18. Estava morta. E aí quando o Valdivino matou ela, seu pai, sua mãe? Meu pai, minha mãe, a noite inteira. A senhora também? A senhora tinha mais irmãos? Tinha, né? Quantos irmãos? Tinha outros? Tinha outros, Jacinto morreu. Jacinto, te lembra? Beppe morreu, a Viva morreu, só que eu tinha. David. David já morreu também? Morreu também. Morreu tudo em paz. E depois da morte da Cecília, o que aconteceu? A senhora lembra? Depois, assim, quando ela morreu, quando matou ela, quando o rapaz matou, aí seu pai, sua mãe? Lembro bem. Aí assim, quando morreu, acharam morta, viva ou morta, por João Peron. Seu João que achou? É o João que achou. Aí disse que está morta. O pai não queria acreditar, mas ela está morta. Aí viu morta. Vocês têm que achar a menina hoje. Se não passou da noite. Aí ele disse não. Bom, no matinho ali, pertinho de casa, pertinho, nós achamos, nós barriga, nós morto vivo. Nós achamos, ele cuidou para comer para o pai. E aí
tive uma força demais, muito. Mas O que a senhora lembra mais, Nona? lembro mais. Eu me lembro mais. A Oliva, a Dilma. A senhora tem lembrado muitas vezes da sua maninha, da sua irmãzinha. E como é que a senhora tem sonhado com ela, não? Ter sonhado. É. Muito. É muito. Sonhei dela. E o que a senhora sonha com ela? Eu sonhei que estava comigo com mãe. Primeiro tempo era mãe. Ela sonhou e ela estava sempre na sala. Eu dizia sempre para a mãe, para o pai, pai não é o mãe, mas aí cuido do barco pai, barco pai, e ela sofreu muito por nós. Ela está enganhada no Gaité. Ele disse que ele contou, mulher dele, mas ele contou que estava embaixo do rancho e ele cuidou do barco pai. Barco pai. E aí depois a senhora não foi para aula mais, a senhora não pôde mais ir para aula. Bom. O pai não deixou mais, o pai e a mãe. Não deixou. Ficou com medo. Medo. Que acontecesse também com a senhora. A senhora. Eu dizia que eu acontecia mesmo. Aí eu disse pro pai. Eu não vou mais. A senhora ia com ela na escola às vezes ou não? Às vezes eu ia. Às vezes, não era sempre. Sempre E naquele dia não deu sorte, a senhora não foi. Deu pedra, deu chuva. Aí o pai veio por tudo. A menina não respondeu. Ele disse que foi lá no João Perón. Aquele que sabe contar. Aquele que achou. Tá bom, Nona. Muito obrigado, Nona. Tá bom? Bom, nós estamos ainda no município de Grão-Pará e aqui bem próximo já de linha Tunes Braga, Rio do Meio. E é claro que ainda existem, né, pessoas ligadas a esse ocorrido, a esse acontecimento do século passado, de 1931. Aqui estamos do lado de uma senhora já de mais de 90, eu acredito, né? A senhora pode dizer a sua idade? 85, vai para 86 agora. Há 86 anos, 86 anos. Eu morei... A dona, qual é seu nome? Vitorina Ascari. Dona Vitorina Ascari. Dona Vitorina Ascari tem 86 anos, é isso? 86 anos, então coincidiu, claro, próximo à idade
da menina que foi brutalmente assassinada, a Cecília Roveda, em 1931. A senhora tinha que idade naquela época? 12 anos. 12 anos. A senhora tinha um ano a mais que ela? Tinha um ano mais que ela. Estudava na mesma escola? Estudava, mas depois eu saí. A hora que ela faleceu, eu não estava mais na escola, já tinha saído. A senhora saiu então em 1930, em 31 é que ela foi morta, né? Sim, foi. Agora, conta um pouquinho do que a senhora conheceu da Cecília garotinha, ainda com 10 anos, com 9 anos, quando a senhora ia à escola com ela. Uma menina direitinha, boazinha, ela estudou do catecismo, tudo, e depois fomos à comunhão também junto, porque naquela época ia de segunda e de primeira acompanhava. Então eu fui de segunda, ela foi de primeira. E ela era uma garotinha especial, então ela ela estudava, ficava em casa e rezava. Sim, por isso eu acho que não faltava nada para ela, ela estava bem. E a senhora lembra daquele ano de 1931, a senhora ainda estava por aqui, né, junto na casa dos seus pais, mas a senhora lembra do acontecido? Como é que foi, assim, a senhora lembra? Conta um pouquinho pra gente, daquele ano, no momento em que souberam que ela foi assassinada, brutalmente assassinada. Aquela hora que veio a notícia que ela estava faltando, o meu pai correu lá ajudar a campear. Campearam à tarde daquele dia, campearam o outro dia até 1h da tarde, daí acharam. E aí quando acharam? Daí quando acharam até foi o falecido Beppe Pavanello que achou. Aí ele gritou, a criança está aqui. Aí correram todo o lugar daquela voz abafada, acharam a criança com alguns ramos tapada, caída sobre a terra e toda ensanguentada. Oh, que hora de tristeza quando em casa chegou, morta e toda ensanguentada, que a sua mãe avistou. Correu ao lado dela e com ela se abraçou. Todos os que ali estavam começaram a chorar, quando viram aquela mãe e a sua filha abraçar, chorando e se clamando com lágrimas a derramar. Aí a nona emocionada, é claro que ela lembra agora uma parte da 10ª, né? Essa 10ª foi escrita logo naquele ano, né? Foi escrita mesmo, dentro de um mês ela já estava pronta. A senhora sabe quem escreveu ou não? Antônio Fernandes. Quem era Antônio Fernandes? Era um que fazia a 10ª lá em Tubarão. Era de Tubarão, ele mandou de lá. Tubarão, mas vê que naquela época o Antônio Peron, que era o nosso capelão, e o pai da menina, tinham uma sociedade com uma fábrica nas Furninhas, ali de porco. E daí eles vendiam a banha, os ossos, tudo em Tubarão. E no que foram levar os ossos, já contaram. E o homem veio já espiar tudo, como foi. E daí ele fez a 10ª. E essa 10ª está até hoje por aí, né? E, inclusive a senhora conhece essa 10ª bem. Eu peguei aquela 10ª, dentro de uma semana eu já decorei tudo. Tinha 30 versos. E daí eu fiquei toda a minha vida com aquela 10ª na cabeça. Ainda hoje eu sei de cor tudo direitinho do começo ao fim. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho mais ainda da Cecília, garota, né? E também do momento do assassinato dela. E eu gostaria também que a senhora falasse um pouquinho sobre a religiosidade dessa região aqui, dessa comunidade, e especialmente aí depois da morte dela, o que aconteceu? Muitas pessoas buscando graças através dela. Muitos certo a receberam, eu também a recebi, mas eu não marcava. Eu rezava para esse fim, não é? E depois alcançava, daí pronto, aquela passou, né? Quer dizer, a senhora pediu também muitas vezes pela Cecília e ela atendeu. Sim, e ainda hoje eu peço e alcanço. Tá aí, Noninha, tá aí. Noninha, agora esse Divino João, a senhora tem informação sobre ele? Não, a senhora, o que ele era aqui na região, na comunidade? Ele morava aí? Na comunidade ele não era um rapaz bem bom, mas o irmão dele era bem especial. E a família dele também, a minha sogra, sempre me falava que não era gente ruim, não. Ela disse que muitos anos eles já estão ali, eles vêm sempre aqui emprestar alguma coisa, porque eram pobres. Mas ela disse, sempre me traz
não é gente que nega, né? Os velhos não eram ruins, agora ele era. Aí depois do assassinato eles foram embora, não? Depois sim, depois eles tinham vergonha do povo, eles foram embora. E ele foi preso logo em seguida? Já. O mesmo dia, já o falecido Rodolfo Sampaio, ele convidou todos os rapazes, meus cunhados, porque eu tinha 2 cunhados solteiros lá. 3 tinha. Que ele morava lá junto com a família, né? Então ele convidou os cunhados meus e os outros rapazes que era desse João Albino, que morava mais para cima, ele também tinha 2. E mais algum ele convidou o quarteirão do lugar, porque naquele tempo era um quarteirão que cuidava da... Então levaram tudo daí, foram para Grã-Pará. Porque esse Sampaio era da Oliane. Mas depois, não sei, para castigar ele, foram tudo para Grã-Pará. Daí lá, ele não queria que era, e foi indo, e ele temava que ele não era. E até que castigaram bem, daí ele disse que, no fim, ele se entregou. Daí eles pediram aquele lencinho que ela tinha na cabeça, porque ela usava um lencinho na cabeça. Onde é que tu botou? Aí ele disse que tinha limpado a faca, tinha botado embaixo de um pé de gaité. Daí levaram ele preso numa tropa de homens, levaram lá no mato. Ele foi embaixo do gaité e achou o lencinho. Essa foi a prova que ele realmente era o autor. Primeiro ele negou, mas depois a prova foi o lencinho embaixo do gaité. Que tudo campearam, ninguém acharam, e ele achou. E depois, na hora que foram furar o caixão da falecida, a falecida mãe dela tinha uma tesoura, mas a tesoura não cortava bem. Eu não estava lá, mas minhas irmãs, minha mãe, tudo estava lá, contaram. Diz que não cortava bem. Daí aquela que estava furando o caixão, porque naquele tempo se furava os caixões por fora de pano, assim, verde, amarelo, preto, conforme. Porque era de madeira pura, né? Fizeram lá em casa o caixão. Lá na nossa família, porque nós tínhamos serraria. Eles tinham serraria, eu não tinha, mas depois fui, né? E dali, então, ele tirou a faca da cintura e foi, e deu. Daí, cortaram a roupa, disse que cortava, tinha uma navalha. Daí a mulher que estava furando o caixão, assim, ela disse, mas essa faca sim corta bem, ela disse. Ele disse, eu ontem fui cortar a gaité. Isso também foi mais uma prova, já? Mais uma prova, daí ele se descobriu ali, um pouco. Aí quem ouviram já tudo com a pulga na orelha, porque desde a hora que ela faleceu, tudo estava rezando para Santo Antônio descobrir, esse ladrão, esse homem, mas depois... Dali eles temando que não, mas ele já tinha dito que tinha. Depois os meus cunhados também sabiam alguma coisa, porque naquele dia que faleceu a mulher, a menina, deu uma trivoada, choveu em cima da menina morta lá. E ele chegou em casa tudo molhado. E a mulher dele contou para o meu cunhado, que depois foi meu cunhado, que era o Raimundo. Ela contou que, e o Vardivino também, que estava fora ontem, que aquele temporal, ela disse, chegou em casa tudo molhado. Ele pulou dentro do rio, porque ele atravessou o rio lá para ir para casa, né? Que era o rio que tocava a nossa tafona. Pulou dentro do rio e se molhou tudo. Ele chegou em casa tudo molhado. E ela contou para o meu cunhado já. E o meu cunhado sabia contar lá no Grã-Pará. Chegou em casa molhado, cortou o gaité, fez tudo. Tudo isso foi reunindo provas contra ele. Pronto. Até que ele confessou. Daí ele confessou, depois pronto, né? Ficou preso muito tempo, né? Daí ele ganhou a condena para 30 anos. Mas depois não ficou 30. Veio uma conversa que de 12 anos que ele estava preso, a mulher dele estava bem mal no hospital. E ele pediu, não sei, para aquele que cuidava, para ele vir visitar ela. Daí eles levaram visitar a mulher. Depois de 12 anos.
mas depois, não sei, depois foi preso de novo, mas disseram que morreu lá na cadeia. Estamos em Armazém e visitando a dona Nair Nazário Correia. Estamos acompanhados aqui da dona Zélia, do seu Valdir, do Neio e da sua esposa também, que vieram de Furninhas, para uma missão especial, uma missão de ouvir a dona Nair sobre algo muito especial para Furninhas e para Orleans, para toda a nossa região, sem dúvida alguma, esclarecer um fato que ocorreu com ela, vários fatos que ocorreram com ela, em relação a Cecília Roveda. Cecília Roveda, que morreu com 11 anos apenas, assassinada brutalmente, e que agora a dona Cecília, a dona Nair vai nos relatar o que ocorreu com ela. Mas primeiro, eu gostaria de saber da dona Nair, o seu nome e, se possível, é claro, com todo o respeito, a sua idade também. 82 anos, Nair Nazário Correia. A senhora está residindo aqui no bairro... Vila São Bernardo. Vila São Bernardo, em Armazém, né? A senhora é casada? Sou casada com o Valdemar Correia. Seu Valdemar, que está aqui ao seu lado. Bem isso aí. Muito bem. Sempre residiu aqui em Armazém ou não? Eu morei 18 anos em Joinville. Faz 11 anos que voltei para a mesma morada. Muito bem. Onde é que a senhora alcançou a primeira graça? Porque a senhora falou em várias graças, né? Foi. A primeira graça foi esta do terreno que nós tinha perdido e pedi para o dono demarcar e eles até ameaçaram o advogado e nos expulsar. Aí eu fiz o pedido, se eles demarcassem e viessem entregar, porque o dono daqui já tinha corrido por causa dele, e eles viessem entregar o terreno demarcado, direitinho, sem mais dúvida, que eu ia mandar fazer uma plaquinha e ia anunciar a graça que eu tinha alcançado. E essa graça a senhora pediu a Cecília Roveda? A Cecília Roveda. Ninguém falava nela, todo mundo falava Albertina, mas eu nunca troquei, achei que uma fosse melhor que a outra ou tivesse mais poder. A senhora morava aqui mesmo? Morava aqui mesmo. Muito bem. Como é que a senhora descobriu, então, como ficou sabendo da existência da menina assassinada, da menina Cecília Roveda? A Cecília Roveda, eu devia ter ali uns 6 anos, mais ou menos, e eu soube que essa 10ª passou lá em casa. Eu sei que os primeiros, eu não sei se será esta que vocês sabem, mas era nesses versos e eu escrevo para deixar em lembrança a 26 de fevereiro a morte de uma criança. Era uma pequena menina que 11 anos contava. Vinha vindo da escola para a casa que morava, de seu pai e sua mãe, que sempre esperava. O pai e a mãe da menina viram que passava as horas, e a sua filha Cecília não chegava da escola, porque era o motivo que tinha tanta demora. Chega ou o que mais? Depois a dona Zélia vai nos dizer exatamente se coincide com a 10ª que ela tem lá. Mas é diferente, né? É igual, a mesma 10ª. E a senhora ficou sabendo? Só um minutinho, dona Zélia. Chega mais perto aqui, dona Zélia, que a dona Zélia pode participar dessa conversa também. Dona Zélia, que é filha do seu João, né, falecido seu João Peron, que foi a pessoa que sepultou a Cecília Roveda lá em Furninhas, né, dona Zélia? Sim. A senhora ficou sabendo como que essa 10ª veio parar nas mãos da senhora tão longe lá de Furninhas? De Furninhas, nós morava lá, hoje é Rio Santo Antônio, mas naquele tempo chamava-se Coruja. Lá que ele vai direito a Braço do Norte. E passou um homem um dia lá com essa 10ª e leu para nós ver. Mas eu era muito pequena, não gravei direito toda, mas esse tanto e mais alguns eu ainda sei.
Pois é, e o que levou a senhora então a ter fé, né? E interceder junto a Cecília? Daquele dia, eu nunca esqueci dessa menina e tenho a plena certeza que ela é santa. E qual é a graça que a senhora alcançou depois? A senhora falou em 2 graças, né? Uma foi do meu cunhado, que estava desenganado. Os médicos disseram que ele não ia amanhecer. E aí eu pedi, se fosse possível ele melhorar, que aí nós 2 lá acender um maço de vela lá na sepultura dela. E nós fomos. No outro dia, já recebi notícia que ele estava bom. E eu pedi se fosse a última notícia ruim que eu recebesse dele. E foi a última notícia ruim. Hoje tem ele aí, mais um homem que você não diz a idade que ele tem. Isso faz em quanto tempo? Faz quantos anos, mais ou menos? Mais ou menos 60, 55, 55 anos. Qual é o nome dele? Nicolau Correia. O seu Nicolau está vivo, trabalhando, com mais do que, com a idade de aproximadamente quanto? 81 anos ele já fez. Vai fazer 82 agora em novembro. E ele na época estava desenganado dos médicos? Ele estava morto. Estava morto. E a senhora intercedeu junto a Cecília, rezou para que ela intercedesse junto a Deus e conseguiu. A última notícia ruim que eu soubesse da saúde dele, fosse a última notícia, que nós 2 ia lá, acender velas lá no sepultura dela. E de fato foi a última notícia, e nós fomos. Fomos 2 vezes, não pudemos chegar, que o rio estava cheio. Nós fomos lá para o Braço Norte, não sei para onde, passava uma ponte de madeira. E aquela ponte estava passando água por cima, nós ficamos com medo de atravessar, voltamos. E depois já eu fui mais uma vez, de lá de Joinville eu fui outra vez. E tenho muita fé, para falar a verdade. Tenho mais fé com ela do que com a Albertina. Muito bem. Agora, dona Zélia, tem mais algum questionamento dentro dessa linha? A senhora falou que a última notícia ruim. Então, a última notícia que a senhora queria receber é aquela que ficou sabendo que ele estava passando mal. E a próxima, a senhora queria receber uma notícia boa, daí iria lá acender as velas no túmulo. E se fosse a última notícia ruim, aquela que eu recebesse, fosse aquela, e ele melhorasse, nós ia lá acender as velas e fomos. Isso seria boa daí. Muito bem, agora a dona Nair. Dona Nair tem mais de 80 anos, né? 80 aí? Eu vou fazer dia 15 de setembro, 82. 82 anos. Dona Nair conversando conosco aqui em Armazém. Olha, dona Nair, o que a senhora teria a dizer então às pessoas sobre milagre? As pessoas que acreditam em milagre, especialmente as que acreditam. O que eu tenho a dizer que milagre existe. Muitos padres até dizem que não, mas existe. E ele disse que a gente não vê as pessoas depois de morta, e eu garanto que vê porque eu já vi. E pelo que a gente percebe, a senhora tem grande devoção, especialmente a Cecília Roveda, lá de Furninhas. Tenho muita devoção com ela. Qual seria a mensagem que a senhora teria então a dizer à família, já que nós temos aqui um neto, avô, né? Sobrinho neto. Sobrinho neto, né? No caso, ele que é filho do seu Germano Roveda, aliás, do seu Justino Roveda, né? Que é neto, no caso, dela, né? E que gostaria de... Claro que não só ele, a dona Zélia, o seu Valdir, enfim, as pessoas de Furninhas, que conhecem, especialmente os que conheceram, os mais antigos, né? Que conheceram e conhecem a família Roveda. O que a senhora teria a dizer à comunidade? O que eu tenho a dizer que está sendo muito, assim, muito friamente a fé do povo. Porque que ela é santa, ela é.
Eu sonhei com ela e outra pessoa também, outro homem também sonhou. Não foi só eu, um lá de Joinville, até vizinho da Maria Cecília, dessa minha filha, que sonhou que ela tem uma grande flor de caeté no peito, ao lado direito. E que ela me disse e este homem também disse, que ela tem essa flor. E no dia que eu estive lá, agora, aquele homem que nos disse onde era o cemitério, a igreja, ele disse que tem um homem lá também que diz que ela tem uma flor de caeté amarela muito bonita no peito. A senhora tem feito muitas visitas a Furninhas, ao local da mártir, né, de onde ela foi martirizada, né? E agora, mais recentemente, a senhora foi também e já viu lá agora um túmulo novo sendo construído. Semana faz o quê? 15 dias hoje que eu fui. E o que a senhora achou agora dessa dedicação da comunidade lá? Ai, eu fiquei muito feliz porque eu tinha muita dó de ver ela assim, parece num desprezo. Eu um dia fui com meu filho, que é o tenente, era tenente, agora ele pulou mais um grau porque aposentou-se. Então, eu disse assim ainda para ele disse assim, ô mãe, mas que coisa assim, sozinha na terra, só com a cruzinha. E na cruzinha tinha plaquinha. Nós achamos por causa da plaquinha. Eu disse assim para ele ainda, meu filho, tão pobre na terra e tão rica no céu. Agora a senhora falou, na sua família tem uma Cecília. E quantos anos tem essa Cecília da sua família? A Cecília está com 42 anos. E por que o nome dela é Cecília? Por causa da Cecília. Das graças que eu tinha alcançado, que tudo que eu rezo e peço eu alcanço dela. Muito bem. Dona Zélia, tem mais alguma pergunta a fazer? A nossa entrevistada, Dona Nair Nazário Correia, importantíssima entrevistada, né? Eu queria que ela repetisse, a senhora vê ela em sonho, o que ela fala para a senhora? Ela não fala. Ela não fala? Não. Mas é muito linda. Muito linda. Ela, no sonho que eu vejo ela está perfeitinha. Não tem nada destruído. E o que a senhora recebe como mensagem dela, já que ela não fala? O que a senhora percebe como mensagem dela, da Cecília Roveda, né, neste sonho? O que a senhora acha que isso pode significar? Eu acho que seja as orações, que esse o sonho que ela me disse, que tem a outra menina santa também. Isso eu sonhei no dia que eu vi ela com essa flor no peito. E aquele homem naquele dia lá, um tratorista que estava lá perto do cemitério, também disse que tinha um homem lá também que vê essa menina com essa flor no peito. E tem vizinho lá de Joinville, ali vizinho dessa minha filha, que sabe a história. Ele morava lá no tempo do acontecimento. Muito obrigado pela entrevista, né? Nós queremos agradecer pela sua paciência de explicar para a gente. Fique à vontade para dizer mais alguma coisa para todos os ouvintes da Rádio Guarujá. E o que precisar de mim, eu estou disposta a ajudar com o que for. Por sua vez, então a senhora pede, quase como um pedido, o povo de Furninhas, que interceda a ela, que ela é poderosa. Peço. A senhora pede para o povo de Furninhas rezar mais para ela? Rezar mais para ela, levarem mais flores, porque eu levei naquele dia um vaso muito bonito. Eu acho muito triste eu chegar lá e não ver uma flor. Eu sinto. O Ronério Roveda, né, ele que é da família Roveda, e também é claro que está emocionado aqui ouvindo toda essa história, né, Ronério?
E eu queria fazer também uma pergunta para a senhora. Se você poderia descrever como a senhora vê ela, o modelo, assim, parecido com alguém vivo? Ou você não tem a imagem dela como ela é? Não, assim, que eu conheça uma pessoa parecida com ela, não. Só sei que ela é galega e não é, assim, uma menina gorda, ela é magrinha. É? Ou não é? Segundo as informações que eu tenho de quem ia para aula com ela, ela é menina magrinha, assim, bem fininha de rosto. Exatamente. Bem fininha de rosto e bem clarinha. E ela é uma menina magrinha. Ela não é, assim, uma menina que cresceu muito rápido. É uma criança normal. Muito bem, mais alguém não? Senão nós agradecemos mais uma vez pela sua paciência, né, por nos receber aqui na sua casa, Dona Nair Nazário Correia. O que precisar de mim, eu estou disposta a colaborar. Estamos no município de Grão-Pará, comunidade aqui, Linha Tunes Braga, né? Linha Tunes Braga, Grão-Pará. Seu nome, por favor? Vendolino Meurer. Seu Vendolino Meurer tem um afilhado que é seu sobrinho também. E aqui nesta comunidade, um tanto próximo do local onde foi assassinada brutalmente a Cecília Roveda, e ela que inclusive é tia do seu Vendolino, né? Sim. E aqui bem próximo então ele reside com sua família, com seus irmãos próximos aqui. E é claro que nós gostaríamos de ouvir a história do seu afilhado. Qual é o nome do seu afilhado, seu Vendolino? Valdeci Meurer. O que aconteceu com o Valdecir? Ele era bem nenenzinho ainda, né? Ele tinha 3 anos de idade, né? Que ele tinha anemia, e aí da anemia passou para leucemia. E aí com a leucemia assustou todos vocês? Assustou tudo, ficamos tudo apavorados. Ficamos tudo assustados. E aí o médico de Braço Norte que descobriu, o doutor Emir, e aí já mandou para Florianópolis, aí levamos em Florianópolis, mas quando chegamos lá já estava com a barriguinha inchada e estava sangrando já pro nariz, saindo um sangue assim um sangue bem ralinho, assim, que parecia metade água, metade sangue. E daí o doutor lá internou e a doutora Sene, que aí fez o tratamento para ele, fizeram a aplicação e tudo. E aí eu me lembrei de fazer uma promessa para a falecida Cecília, que é minha tia. Aí eu fiz uma promessa, aí nós fomos para ajudar na saúde do Valdeci. Aí nós fomos lá, no local, lá onde ela foi enterrada, nas Furninhas, lá no cemitério. Aí lá fizemos uma corrente com 8, 9 crianças, tudo em junto, fizemos uma corrente, tudo em mão dada, rezamos um terço lá, fizemos um pedido para ela, né? Fizemos um pedido para ela para dar ajuda, para dar a cura, ajudar a dar a cura pro Valdecir. E daquele dia ele começou a reagir assim, mais rápido, assim, que até a doutora se admirou que ele estava reagindo tão bem. E aí foi continuado com o tratamento, até hoje, por exemplo, ainda está indo lá, mas não está dando mais nada no exame, não tem mais nada, está, bem dizer, completamente curado. E o senhor, quando o Valdeci foi a primeira vez, se voltou para casa, o senhor levou o Valdeci, inclusive, junto lá? Sim, aí quando o Valdeci ganhou alta, que veio lá de Florianópolis, que ficou uns 45 dias lá, aí nós fomos de novo lá no local lá onde a Cecília foi sepultada, a falecida Cecília. E aí nós fizemos uma corrente de novo, mandei o Valdeci, esse que estava doente, botar a mão em cima da cruz e fizemos uma corrente de novo, rezamos mais um terço de agradecimento e pedindo para ajudar a recuperação dele. E agora está indo para Florianópolis fazendo o exame e no exame não está dando mais nada. Que idade tem hoje o Valdeci? Hoje é um mocinho, já está com 14 anos. Isso já fazem 11 anos. Né? 11 anos já faz. Mas essa melhora ali foi, ele estava
Ele foi internado quando tinha 3 anos de idade. Aí com essa melhora ele já começou a reagir assim logo do que foi feito o tratamento. Muito bem, agora seu Zenolino Meurer, o senhor como tio do garoto e sobrinho da falecida Cecília Roveda, o senhor acredita que realmente aconteceu um milagre? Eu acredito, eu sinto uma coisa assim em mim que... Eu fiz essa promessa porque eu digo, eu sou o padrinho dele, ele é meu afilhado. E ele estava, e o pai e a mãe muito apavorados, muito sentido, né, com essa doença. E aí eu digo, eu vou fazer essa promessa, pedir para a falecida Cecília. E eu uma coisa assim, eu sinto mesmo na minha pele, eu sinto na minha ideia, no meu, assim, como aquilo ali foi uma ajuda, um milagre. Porque a doença era braba. A doença era mesmo daquela braba. Vamos conversar com a mãe do Valdecir. Seu nome, por favor? É Evanir. Dona Evanir, a senhora acredita em milagre? Acredito. E a senhora acredita que o Valdecir está vivo hoje graças à força, né, da sua tia, né? Da sua tia, a Cecília Roveda? Acredito que o Valdecir hoje está recuperado, com bastante saúde. Um moço muito inteligente, estuda, tem já bastante coisa programada já para a vida dele, que ele já pensa tudo para frente. Muito milagre acontecido. Vamos conversar também com o pai do Valdecir. Seu nome? Vanderlei Meurer. Seu Vanderlei, o que o senhor achou desse acontecimento? Foram, é claro, momentos de muito sofrimento, né? No momento que o senhor viu seu filho, né, podendo até perder a vida. E de repente, né, com a força do padrinho e seu irmão, e especialmente da tia que já faleceu, né, há quase 100 anos, há mais de 70 anos, que é a Cecília Roveda, aconteceu, segundo a sua esposa e segundo seu irmão, um milagre. O senhor acredita nisso? Acredito. Foi um milagre mesmo, porque olha que tava feio. O senhor acompanhou o Valdecir naquele momento até Florianópolis, tudo? Até Florianópolis, tudo. Até não oriemos, não. E graças a Deus o guri tá bom hoje. Ficou bom. Bom, nas nossas andanças, em busca de informações sobre a menina de Furninhas, Cecília Roveda, nós encontramos em São Ludgero, aqui na cidade de São Ludgero, a dona Celina da Silva Joffre. Ela é de São Ludgero, nasceu em São Ludgero e vive em São Ludgero há muito tempo. Mas a dona Celina tem uma característica muito especial. Ela ajuda as pessoas, ou seja, ela vive em função do auxílio, do apoio às pessoas necessitadas, especialmente as doentes. Dona Celina, fala um pouquinho pra gente, antes de a gente entrar nessa questão do milagre que aconteceu com a senhora, através da menina de Furninhas, que é a Cecília Roveda. Fala um pouquinho sobre o seu dia a dia, o seu trabalho. Há quanto tempo a senhora já se dedica às pessoas mais necessitadas? Bom dia. Bom dia. Eu me dedico a essas pessoas desde uma doença que eu tive. Eu também fui desenganada do médico, e desde com 24 anos, há 25, e por ali eu comecei a fazer caridade. Fazem quanto tempo já? Hoje eu estou com 68. Muito bem. Dona Celina, e neste período todo, chegou um momento em que a senhora se deparou, é claro, com muitas mães desesperadas, mas uma estava mais desesperada porque o seu filho estava desenganado também, é isso? Não, eu que fui... O filho dessa senhora? O filho da Rosina estava desenganado. Nessas andanças que a senhora faz aí de apoio às pessoas, né? Eu ia para o outro lado do rio, encontrei ela do outro lado do rio, com uma receita na mão, chorando e dizendo que o filho ia morrer porque ela não tinha condições de comprar o remédio, porque era muito caro. Filho da dona? Rosina. A senhora lembra o nome dele, o nome do rapaz, não? Não, o rapaz eu não lembro o nome, até hoje eu não vi o rapaz ainda. Muito bem. Agora, dona Celina, o que aconteceu a partir daquele momento? Que a senhora encontrou a dona Rosina e a senhora pegou essa receita na mão, o que aconteceu com a senhora? Aí ela chegou chorando, eu encontrei ela estava chorando, desesperada, porque ela ia embora sem esse remédio, que o remédio era muito caro. Aí eu peguei, mandei, eu pedi disse para ela que ela fosse pedir nas casas, que não era feio. Aí ela disse que ela não ia pedir, porque ela tinha vergonha, que ela não era disso.
Daí ela tinha ido na farmácia e o remédio era muito caro. E tinha que buscar esse remédio em Tubarão. Aí eu fui e daí eu disse pra ela assim, me dá essa receita aqui e vai-te embora. Lá do outro lado do rio, daí ela disse, vai-te embora. Aí eu peguei a receita, fui na farmácia, pedi pro farmacêutico botar o total atrás da receita, e ele botou, e eu saí a pedir nas casas. Uma hora e meia mais ou menos, eu arrumei esse remédio, o dinheiro. Aí eu fui lá na farmácia e entreguei o dinheiro para ele buscar o remédio. O resto do remédio, eu ganhei mais do que o total. Aí o resto do dinheiro eu comprei de bolacha, alguma coisa para gente doente. E peguei, fui lá falar com o Debrando, que ele tinha ponto de táxi, para ele me levar na casa dela, para levar esse remédio e levar que ele tinha que tomar aquela noite, né? Aí nós fomos. Chegando lá eu entreguei o remédio. Aí naquela noite eu sonhei, eu tive um sonho, pra mim não foi sonho, eu vi. Que lá no cemitério da Surninha, eu tinha ido no cemitério e de repente abriu explodiu uma catatumba do chão e espalhou terra para todos os 4 lados. E dali de dentro saiu uma menina muito linda, toda de branco, o vestido bem rodadinho, e ela estava bem sorrindo para me direito a mim. No outro dia, eu me acordei e pensei, se essa menina tivesse com a graça de ser assim, que ele estava desenganado, que ela tivesse poder de curar esse menino, eu ia visitar a catatumba dela. Aí ele melhorou, menino. Ele melhorou. Aí eu disse em casa, agora essa semana eu sou obrigada a ir lá na Surninha. Eu nem sabia onde era essa Surninha. A senhora sonhou com o cemitério de Furninhas, mas nem sequer conhecia a comunidade de Furninhas, nem sabia onde ficava. Não sabia não. Foi a primeira vez que eu fui, não sabia, fomos procurando, perguntando para um e para outro, e fomos aqui pelo Rio dos Pinheiros. Daí foi eu e o Olírio, meu filho mais velho. Daí nós fomos de a pé. A promessa que eu fiz foi para ir de a pé e voltar de carro. Marquei uma hora que era para eles ir buscar nós. E quando nós chegamos lá, custemos a achar, até que achemos, e eu encontrei um senhor e perguntei para ele onde era o cemitério. Daí ele mostrou onde era o cemitério, daí eu falei na menina se ele não me mostrava onde era a catatumba. Aí eu fui, quando eu e o Olírio chegamos lá, na catatumba, a catatumba era no chão, não tinha a cruz, era uma cruzinha bem assim, ruimzinha, quase se estragando, mas e os tijolinhos assim, bem simplesinhos, assim, bem de pobre, por exemplo, né? Aí eu ainda falei assim pro Olírio, se nós pudéssemos fazer uma catatumba, né? Que ele é pedreiro, se nós pudéssemos fazer uma catatumba, pode ser que ainda vai chegar o dia. Aí, de repente, deu assim uma ventania tão forte, um vento forte. E eu pensei, Olírio, como é que nós vamos, meu filho, acender essas velas com a ventania dessa? Aí eu sentei do lado, comecei a tomar café. De repente o vento foi e parou. Calmou o vento e comecei a acender as velas. Eu tinha levado flor, eu sei que era flor, era as velas, né, que eu tinha levado. Quando nós começamos a acender, as velas ficou tão linda, como uma tocha bem linda de fogo. E ela, dentro de pouco tempo, ela queimou até a terra. Eu ainda disse assim, Olírio, a nossa promessa foi válida. Tu viu como essa vela, Olírio, ficou queimadinha até, não ficou nada, um pedacinho nada. Todas elas queimaram até a terra.
Aí comecei a tomar um café, eu disse, seu Lírio, agora é cedo para nós. Ele disse, buscar nós focar aqui o dia inteiro, que nós não conhecemos um lugar de gente estranha. Aí ele me disse assim para mim, eu disse, seu Lírio, nós vamos andando aonde o carro chegar, passar, vamos cansar na 50, fiquei sentado esperando ali. Daí nós íamos andando, eu com ele, comecei a conversando, eu com o Lírio, começando a andar aquilo, até que nós chegamos em casa. Quando nós chegamos em casa, o carro estava na porta da casa já marcando a hora para a hora que nós tínhamos marcado para ir para os Canais. Quando nós chegamos em casa, daí essa minha irmã, a Maria, disse assim, como é que chegaram? Eu disse, já achamos. E nós ia ficar lá o dia inteiro e ia embora. Aí ela me botou uma bacia de água, nós fomos lavar os pés. Quando eu levantei o pé, mas eu não senti nada, não tinha canseira nenhuma. Quando eu levantei o pé, o meu pé estava aquela só bolha de água aqui de calça, que nós tínhamos de sandália. Não senti nada, tomei um chá, me deitei. E o Olírio também não sentiu nada. No outro dia, eu fui para Florianópolis e até hoje eu não tive canseira e eu não tive nada, graças a Deus. Aí a história da dona Celina da Silva Joffre aqui de São Ludgero. Dona Celina, a senhora acha que tudo isso que aconteceu com a senhora é milagre, é graça realmente que a senhora alcançou para esse menino que a senhora acabou ajudando também a salvar a vida? Eu acredito que sim. Porque ele sarou, depois eu falei com a mãe dele sobre esse assunto, que eu também não sabia de nada. Falei para a mãe dele, hoje ele já é casado, mas eu nunca vi ele ainda. A mãe eu conheço. A mãe mora aqui em São Ludgero? Mora. A mãe dele é a Rosina e o pai dele é João Vermelho, por apelido. João Nazário. Moram aqui em São Ludgero, na cidade? Moram aqui em São Ludgero. Ali no próximo quilômetro 2. Muito bem. Dona Celina da Silva Joffre, eu quero agradecer a senhora pela entrevista que concedeu para a gente. Eu pergunto ao Neio, a esposa dele, que estão nos acompanhando lá de Furnias, se tem mais alguma pergunta. Se não tem, então, agradecer e deixar para que a senhora leve até Furninhas e até os ouvintes da Rádio Guarujá, em todo o sul do estado, alguma mensagem que a senhora queira deixar aqui, né, com essa graça que a senhora afirma ter alcançado através da Cecília Roveda. Eu quero agradecer a Deus, eu quero agradecer a Cecília, porque ela foi uma menina teve um grande sofrimento, que eu já sabia desde pequena que ela teve um grande sofrimento, e que Deus o tenha ela com muita luz, muita paz, e que ela continue, se ela tiver em boas graças, que ela continue fazendo muita caridade para essas pessoas necessitadas, que, por exemplo, de pessoas de câncer, que ela tem poder, ela tem graça. Estou emocionado, dona Celina. Dona Celina, inclusive, esse rapaz que a senhora buscou a graça através da menina de Furnias, me parece que também a tendência era ter câncer na época, né? Que a mãe falava era, depois que eu soube disso, que vocês vinham aqui, eu falei com a mãe dele, ela disse que ele saía uns caroços no corpo, mas ele também tinha uma doença no coração que revia sangue e o médico tinha dito que não tinha cura. Muito bem, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista. Padilha, eu queria pedir a Deus também que ela continuasse fazendo tudo que ela já fez até hoje e que ela continuasse fazendo cada vez mais e que ela me desse muita proteção para mim, para o Olírio, que hoje ele tem depressão, para meus filhos, para a minha comunidade, para todas as pessoas doentes de câncer, as pessoas que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de trabalhar com pessoas assim, fazer curso de pessoa drogado, pessoa com alcoolismo, com criança, trabalho na pastoral da saúde. Então eu gosto de fazer o bem àquelas pessoas erradas, porque quem precisa de médico é os doentes, não é os sãos.